estudantes da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Débora e a nossa aula ela é de matemática. E como de praxe, nós iniciamos a nossa aula relembrando, revisando os conteúdos que nós trabalhamos na aula anterior, junto com o nosso bonequinho ali, ó. Ele tá sempre relembrando, nos acompanhando aí em todo esse período que vocês estão em casa, porque é para ficar em casa, lembrem-se disso. Bom, o que nós trabalhamos? Nós estamos trabalhando com situações que envolvem a divisão. E dentre essas situações, nós trabalhamos com metade e terça parte. Lembram disso? Metade e terça parte. O que é a metade? A metade é a divisão do todo. Então, vamos imaginar uma maçã inteira. E eu dividi essa maçã em duas partes iguais, ao meio. Isso é metade. O todo dividido em duas partes iguais. E o que é terça parte? Que algumas pessoas chamam de um terço e que nós vamos aprender lá pra frente. É a divisão do todo em três partes iguais. Então, aqui eu tenho uma melancia, e aí eu coloquei 3 pedaços de melancia igual, mas é como se essa melancia inteira tivesse sido dividida em 3 partes iguais, ok? E quando nós abordamos a terça parte, nós trouxemos uma questão sobre 1/3 do salário mínimo, ou a terça parte do salário mínimo. Para quem é registrado em carteira, sempre que completa 1 ano de empresa ou de emprego, né? Você tem o direito a tirar férias, usufruir de férias. E quando isso acontece, você recebe, além do seu salário normal, 1/3 ou a terça parte do seu salário. Olha que legal, agora você já sabe que esse valor é o teu salário inteiro, que você sempre recebe, dividido em 3 partes iguais. E você recebe uma dessas 3 partes para você poder aproveitar as suas férias. Lembram disso que nós falamos? Além disso, nós temos outras coisas que nós vamos aprender lá pra frente. Bom, aí nós tínhamos atividade para casa, tarefas para casa, que nós vamos corrigir juntinhos agora. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno de vocês para que nós possamos fazer a correção juntos. Professora, eu não estou conseguindo fazer. Não tem problema, pega o caderno e vamos fazer agora. Porque quando você vai fazendo junto comigo, você vai aprendendo também, ok? Vamos lá? A nossa atividade para casa eram situações problemas, envolvendo metade e terça parte. Vamos dar uma olhadinha qual era o problema que tinha? Falava assim: um estudante está se preparando para um concurso e ele já leu a terça parte de um livro de 60 páginas. Quantas páginas ele já leu? Vamos imaginar que terça parte é a divisão do todo em 3 partes iguais. Então, nós temos um livro inteiro que tem 60 páginas. E aí nós vamos dividir 60 por 3 para saber qual foi essa terça parte que ele leu. Vamos fazer juntos? Olha o estudante lendo o livro. E esse livro que ele está lendo tem 60 páginas. Bom, vamos resolver por meio de uma divisão, que era assim que vocês deveriam ter resolvido. 60. 6 dezenas e 0 unidades. Temos aí o número 60. Dividimos as 60 páginas por 3, para sabermos quanto é a terça parte desse total. Igual 60 dividido por 3. Bom, 60 dividido por 3. Quanto dá? 6 dividido por 3, 60. Quanto vai dar? Olha lá. 20 páginas. Vamos conferir? 20 40, 60, 3 partes. Então, se eu dividir em 3 partes, 20, 40 e 60, eu tenho o livro todo, mas ele só leu a terça parte. Então, quantas páginas ele já leu? Ele leu 20 páginas. Essa é a resposta. Eu vou voltar aqui no problema para deixar um minutinho para que vocês possam estar corrigindo a atividade, ok?
Pronto? Corrigiram? E agora? Bom, agora nós vamos para a próxima situação problema que nós tínhamos. E era uma situação problema que envolvia uma costureira, que ela recebeu uma quantidade de tecido e ela precisava fazer algumas cortinas. 3 cortinas ela tinha que fazer com uma quantidade de tecidos. Mas ela recebeu uma quantidade de tecidos e ela ia usar a metade desse tecido para fazer 3 cortinas. E nós queremos saber quanto é a metade desse total de tecidos que ela tem. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Uma costureira recebeu 42 metros de tecido para fazer 3 cortinas do mesmo tamanho para a escola do bairro. Ó, quando voltar aí na escola vai ter cortina nova. Se ela usar a metade do tecido para fazer as cortinas, quantos metros serão usados? Bom, vamos lá. Nós temos aí o rolo de tecido, que o total dele de tecido tem 42 metros. Bom, depois disso ela tem que fazer... Com a metade desse tecido, ela tem que fazer 3 cortinas. Temos as 2 variáveis. Metade é a divisão do todo em 2 partes iguais. Como que nós vamos representar essa situação por meio de uma divisão? Bom, vamos juntos lá. 42 metros, que é o total do tecido. 4 dezenas e 2 unidades. Divido pela metade. Metade é 2. Que é igual... metade, 21, desculpa, gente. 21 metros. Então, a metade, quantos metros serão usados? 21 metros de tecido. Metade de 42, 21 metros, ok? Vou deixar um tempinho para que vocês possam estar corrigindo essa situação problema. Resolveram, corrigiram essa atividade? Então, a metade de 42, 21 metros. Bom, na nossa aula de hoje, eu trouxe uma temática para estar trabalhando com vocês, que tá super aí em voga, todo mundo comentando e que é de extrema importância. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema monetário, vamos lá? O sistema monetário, ele pode ser definido como sendo um conjunto de moedas em circulação em um determinado país. Então, aqui no Brasil, o nosso conjunto de moedas hoje, que faz parte do sistema monetário, é o real. Vamos pensar lá nos Estados Unidos, o dólar, o peso na Argentina. E aí, no Brasil, nós já tivemos dentro do sistema monetário diversas moedas, né? 9 sistemas monetários no século XX, o Brasil adotou 9, só no século XX. O Brasil adotou 9 sistemas monetários, ou 9 moedas diferentes. Em outras palavras, os mil-réis, cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, enfim, real, né? Várias moedas foram adotadas no Brasil. Só no século XX, 9 diferentes, 9 sistemas monetários diferentes. E aí, gente, tem gente nova chegando no pedaço. Dá uma olhadinha lá. Sabe quem vai entrar para a família? Vem aí a nova cédula. A cédula de R$ 200. Vocês já ouviram falar dessa nova cédula que vai entrar para a família do real aí? É mais uma moeda dentro do nosso sistema monetário que está vigente hoje, que é o real. E nós vamos ter uma nova cédula de R$ 200. Hoje, atualmente, a maior cédula ela é de R$ 100. E tá chegando gente nova para entrar para a família. Bom, aí vem uma pergunta dentro da notícia. Por que
criar uma nota de R$ 200 agora? Bom, gente, a nota de R$ 100, quando ela foi lançada lá em julho de 94, quando o Plano Real passou a valer no Brasil, ela teve já, naquela época, ela teve, hoje, 26 anos depois, a inflação acumulada, se eu contasse a inflação daquela época até a data de hoje, ela é de 521%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, assim, ela está defasada em 521%. Imagine você calcular todo esse valor, né? Bom, como que a gente pode entender? Quando ela já foi criada, essa nota de R$ 100, o valor na época para que tivesse totalmente valorizado, digamos como o dólar, né? Que nossa moeda fosse potente assim, nosso sistema monetário fosse bem de acordo com a condição atual. Seria uma condição atual favorável, né? Então ela teria um valor em 1994, quando ela foi lançada, para ela ser uma moeda forte, a nota de R$ 100 teria que valer R$ 600 na época, para ela ser forte, poderosa. Então, até com os juros, se calcula R$ 621 naquela época, teria que valer a nota de R$ 100. Teria que ser a nota máxima nossa, então, de R$ 621. Para corrigir essa distorção e tal, para não ter quebrados, né? Então, seria na época uma nota de R$ 600, arredondando aí o valor. Para que essa distorção de inflação, de tudo, fosse corrigida, a nota teria que valer esse valor. Mas o que acontece? Era uma nota de um valor muito alto. Então, por isso que a gente, quando nós comparamos a nossa moeda com moedas, às vezes, de países de primeiro mundo, ela acaba sendo sempre com um valor inferior, porque ela está defasada em relação à inflação. Bom, como mostram os números de inflação apresentados, é inegável que a nossa moeda perdeu o valor desde que foi lançada. Vimos que está em defasada 521%, que naquela época R$ 100 já devia valer pelo menos R$ 600. E com isso, a gente acaba fazendo sentido criar uma nova nota para a nossa moeda não ficar tão desvalorizada. Já existia, pelo Conselho Nacional Monetário no Brasil, a ideia de lançar essa nota para que a gente não ficasse de forma tão desvalorizada. Mas por que agora? O que foi o gatilho para agora? Bom, o Conselho Nacional Monetário, ele evitou usar a inflação como justificativa, ele não falou da inflação, afirmando que ela até influenciou, mas o gatilho foi o momento, a pandemia. O que a pandemia tem a ver com a criação de uma nova nota, professora? Por que criar R$ 200 agora? Não é a inflação, é a pandemia que fez criar uma nova nota? Bom, a ideia já existia e ela vai ser lançada. Não tem data definida ainda, mas vai ser lançada. Por quê? Vamos pensar. O auxílio emergencial exigiu uma grande demanda por dinheiro físico. Muitas pessoas precisando sacar esse dinheiro para poder estar pagando as contas. Então, precisava desse dinheiro. Entesouramento é um segundo motivo que existe para a criação dessa nota. Por quê? As pessoas começaram a guardar o dinheiro em casa. E aí, para guardar esse dinheiro em casa, com medo de situações que pudessem acontecer, ou para evitar ficar saindo ao banco e tudo isso, acabaram tirando dinheiro e precisando de dinheiro. E segundo, né, os economistas também, a economia na impressão de cédulas. Então, precisa ser feita uma economia. R$ 200 vale o dobro, né? O dobro 2 vezes, lembram? De R$ 100. Então, por isso, a necessidade, nesse momento, veio, digamos, a calhar. Tudo se encaixou. Já tinha necessidade por conta da desvalorização da nossa nota maior, que era de R$ 100, e também a necessidade do momento que nós estamos passando de ter uma nota num valor maior. Bom, só que tudo isso tem essa justificativa. Mas quem viveu há bastante tempo atrás, lá na década de 80, disse que a nota com valor muito alto pode trazer para a memória coletiva o susto de que o dinheiro está perdendo valor. Quem falou isso foi Terra, que é um pós-doutor pela Universidade de Cambridge. Então, por quê?
Porque apesar de haver influência da inflação no processo, segundo o que eles estão justificando, o que está sendo levado em conta é o acumulado de 25 anos, não apenas o valor atual. Então daí um justifica uma coisa, o outro diz outra. Porque assim, nós tivemos a crise lá na década de 80, não sei se vocês lembram, que cada vez se aumentava mais o zero lá atrás do dinheiro. E aí o dinheiro ia perdendo valor, eles faziam mais um zerinho, mais um zerinho. Isso fazia com que a nossa moeda fosse perdendo totalmente o valor, até que foi criado o real. Isso deixou de acontecer. Então, quando foi criado o real, puxa, R$1, né? Não tinha tantos zerinhos lá atrás, não tinha, né? Isso fez com que nós sentíssemos que a nossa nota agora era poderosa. A gente conseguia com aquela nota tá comprando aí, né, o que a gente estava precisando. E aí a inflação também teve um controle bem bom por bastante tempo. Mas com essa desvalorização da nossa nota, da nossa moeda, nosso sistema monetário, fica aquela pergunta, será que está voltando essa crise toda, né? Fica assim aquele medo, aquela dúvida. Mas o que o Conselho responde? O Conselho Monetário responde que não, que é claro que existe, né, a influência da inflação, sim, mas que hoje está se levando em conta que já passou muito tempo para se criar uma nova nota, porque nós estamos realmente com essa nota maior desvalorizada e a gente precisa dar uma atualizada nisso. Que não é só a questão da inflação estar subindo neste momento, é toda uma história que está sendo envolvida. Bom, gente, ainda dizem, então, que 450 milhões de cédulas serão impressas ainda esse ano, mas ainda não se sabe a data definitiva de lançamento. Então, por enquanto, tudo isso é bastante notícia, certo? Ainda não temos data definida, pessoas contra, pessoas a favor, justificativas do porquê, pessoas criticando a justificativa, enfim, estamos aí com uma nova nota. Gente, é parte da história, né? Essa nota sendo criada numa época em que nós estamos aqui fazendo parte desse contexto, desse mundo, né? Vivos, né? Graças a Deus. Bom, o Banco Central, ele explicou por que essa nota teve a escolha do lobo-guará. Vocês viram que eu mostrei a foto para vocês da nota? Já vou novamente estar mostrando para vocês ali. O Banco Central explicou a escolha do lobo-guará com base em uma pesquisa que foi feita em 2001 para a escolha de animais para as novas cédulas. Naquela época, em 2001, os dois mais votados foram a tartaruga marinha e o mico-leão-dourado. Os dois acabaram sendo utilizados, respectivamente, nas cédulas de R$2, a tartaruga marinha, e o mico-leão-dourado na nota de R$20. E naquela época, o terceiro mais votado foi o lobo-guará, que está aqui a cédula que eu trouxe para vocês. E por conta de não ter sido utilizado naquela época, o lobo-guará então seria o próximo, né, que ficou em terceiro lugar naquela época na votação, seria hoje, então, o animal que estaria aí representando, né, a nota de R$200. Bom, essa aí é um modelo da nota para mostrar para vocês. Só que o lobo-guará, ele já apareceu em moeda brasileira, acreditem. Entre dezembro de 93 e setembro de 94, ele estampava a moeda de 100 cruzeiros reais. Então, o lobo-guará, ele já é antigo aí, usado no sistema monetário, né? Não é, como que a gente fala, calouro, já é veterano aí no sistema monetário. Novamente ele vem, mas agora para compor a nossa moeda de maior valor. Bom, como sempre existem os dois lados, nós temos que parar para pensar numa situação que foi questionada também aí nas notícias, nas polêmicas que vem acontecendo nas redes sociais, né, falando sobre a decisão de estar colocando essa moeda de R$200, essa nota de R$200, facilitando a corrupção e a lavagem de dinheiro. Vamos dar uma olhadinha no que eu trouxe para vocês ali, ó. A medida foi criticada por alguns, alegando facilitar a corrupção e a lavagem de dinheiro, que geralmente acontece com cédulas físicas, porque é mais fácil você esconder o dinheiro do que conta em banco, cartão, então se usam as notas. Daí, por exemplo, vai ficar mais fácil sair com malas de dinheiro por aí,
já que a quantia em notas de 200 reais ocupa metade do espaço da mesma quantia em nota de 100 reais. Então, onde você ocuparia um espaço para duas notas, agora você usa uma nota só, então você consegue encher mais uma mala para poder sair aí com dinheiro, né? Então, eles vêm criticando. Bom, vocês viram que a gente falou de metade aí? Qual é a metade de 200 reais? Qual seria a metade? Porque 200 reais ocupa um espaço, certo? Mas a gente tinha outra nota antes. Então, qual é a metade de 200 reais? Bom, metade é a divisão do todo em duas partes iguais. Vamos ver como resolver isso com uma situação por uma divisão? Eu tenho 200 reais, 2 centenas, 0 dezenas e 0 unidades. E eu divido, quanto a gente divide a metade? Por quanto? Metade por 3? Por 2? Metade por 2. Então, dividimos por 2. Quanto é 200 reais dividido por 2? Vocês sabem de cabeça, né, gente? 200 reais dividido por 2 dá 100 reais. 1 centena, 0 dezenas e 0 unidades. Bom, então nós sabemos que antes, né? Agora vai ocupar o dobro do espaço. Antes ocupava o dobro do espaço, agora vai ocupar metade do espaço que se ocupava, porque nós temos uma nota que vale o dobro, que é multiplicado 100 vezes 2, é 200. Então, a gente utilizava o dobro do espaço antes. Agora, nós vamos usar metade do espaço de uma mala, porque o dinheiro tá valendo o dobro. Olha só que loucura, mas deu para entender, né? Bom, em resposta a essas críticas, o Banco Central não ficou quieto, não se calou. Ele disse que não são as notas que induzem ao crime e que esses desvios continuarão acontecendo, independente da cédula utilizada. É verdade. Os crimes vão continuar acontecendo. Facilita também, é verdade, facilita. Mas quem quiser roubar, vai roubar usando 2 malas ou uma mala, né? Vai facilitar? Vai, mas a gente tem que parar para pensar que esse não é o motivo que vai levar ao crime, não é mesmo? Então o Banco Central não deixa de ter aí a sua razão. Os dois lados têm um pouco de razão. Bom, gente, quanto à estampa do lobo-guará, que nós temos, que foi o terceiro colocado lá naquela época para a eleição, agora algumas pessoas estão assim meio que criticando, porque acham que elas queriam uma nova eleição. Porque elas acreditam, olha só, vamos lá olhar comigo, que o animal que devia ser estampado na nota deveria ser o vira-lata caramelo, que é um clássico das ruas brasileiras. Vocês já viram aquele vira-lata caramelo, cachorrinho vira-lata, que tem em todos os lugares praticamente? Então, algumas pessoas estão aí criticando nas redes sociais porque elas queriam que, ao invés do lobo-guará, que fosse o vira-lata, que está em todos os lugares do Brasil, nas ruas do Brasil, né? Nas diferentes classes sociais. Então, eles queriam que o animal que viesse estampando essa nota fosse o vira-lata. E daí, por curiosidade, né? Eu trouxe uma nota com o vira-lata para vocês verem como ficaria. E não me perguntem porque eu acho o lobo lindo, aí vai a opinião pessoal de cada um, mas sou apaixonada por cachorros. O lobo é uma espécie de cachorro, né? Então fica aí a dúvida do que eu penso. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, olha isso, gente. Todo mundo aqui já fez carinhas, né? O nosso querido vira-lata caramelo. Que fofa que ia ficar essa nota, não ia, gente? Que gracinha. Enfim, não quero dizer que o lobo-guará não fica bonito, não é isso que eu tô dizendo. Mas muitos estão defendendo, como já foi votado, acredito que o lobo-guará que realmente vai ser o componente aí, o personagem principal da nota. Mas as críticas estão o tempo todo aí. Mas vocês, o que vocês gostariam, se fosse para vocês votarem hoje? O lobo-guará ou o vira-lata caramelo? Em quem vocês votariam? Eu já tenho meu voto. E o voto de vocês, em qual seria? Contem para a professora de vocês, depois elas me contam para eu saber em qual desses personagens aí vocês votariam para estar sendo o protagonista da nossa nova nota, nossa nova cédula de 200 reais. Tá bom? Bom, além disso, seguindo as notícias, né, e toda essa situação, essa polêmica que está sendo gerada em torno do lançamento dessa nova nota, não dá para deixar de dizer que
foram feitas algumas piadas, né, gente? Principalmente na situação que nós estamos hoje no nosso país. Vamos dar uma olhadinha? Alguns fizeram, outros, né, fizeram piadas com o fato da crise econômica estar tão feia que ter uma nota de R$ 200 na mão será um privilégio. Eu vi vários memes que a gente fala, brincadeirinhas com imagens de pessoas que não conseguem nem pegar uma nota de R$ 100 na mão. Quem dera uma nota de R$ 200, né? Então começaram a ter essas brincadeiras que quem tiver uma nota de R$ 200 na mão é um privilegiado, é uma pessoa, né, que tem condições aí, porque não vai ser fácil segurar, né, na situação que nós estamos passando hoje, uma nota de R$ 200. Bom, parou por aí? Não, tem muita coisa em torno dessa nota nova que está surgindo aí, que vem compor o nosso sistema monetário. Veio uma curiosidade. Vamos dar uma olhadinha nessa curiosidade? Que eu não pude deixar de trazer para vocês, gente, porque a hora que eu vi, eu achei muito legal. Essa curiosidade é que brincaram usando o desenho animado dos Simpsons. Vocês conhecem o desenho dos Simpsons? Dizendo que eles previram o futuro. Olha só, eles estão lá prevendo o futuro. Por quê? Pois houve um episódio da série sobre o Brasil que mostrava notas de R$ 200. Então, o que eles fizeram? Olha, as pessoas vão buscar, não sei onde acham tempo para isso, mas buscam informação em todos os lugares. E aí alguém lembrou que no desenho dos Simpsons, que é uma série, que são vários desenhos dos Simpsons, tinha um dos episódios que falava sobre o Brasil, que mostrava, né, que era sobre o Brasil. E nesse episódio, o Homer, né, que é um dos personagens do Simpson, ele tirava nota de R$ 200 e mexia com nota de R$ 200. Gente, será que eles já sabiam que ia ter esse lançamento? Ficaram sabendo antes de nós? Será que eles são amigos de alguém lá do Banco Central? O que vocês acham? Vamos dar uma olhadinha? Olha o Homer aí. Gente, olha a nota de 200 na mão. Ai, professora, mas não dá para ver se é R$ 200. Dá sim, olha aí, ó. Olha a nota. Tinha várias fotos. Eu trouxe essas duas que eu achei, ó, que são suficientes. Aqui mostrando o Homer dos Simpsons, né? Com a nota. E aí mostrando direitinho a mãozinha ali com a cédula escrito R$ 200. Só que não é o desenho nem do lobo-guará e nem do vira-lata caramelo, não é mesmo? O que vocês acham? O que vocês me dizem disso? Bom, não sei, né, gente? Será que eles conseguiram prever o futuro? Será que alguém já passou uma informação para eles? E agora? Vamos voltar ali? Referente à piada de ser um privilégio possuir a nova nota de R$ 200 em mão. Se você tivesse o dobro, qual valor teria? Pararam para pensar? Se vocês tivessem uma nota de R$ 200 em mãos, certo? Mas e agora se vocês tivessem o dobro? Quanto vocês teriam em mãos? Qual valor vocês teriam? Vamos fazer a continha? O dobro, lembra? Olha só, como nós representamos por uma multiplicação, voltamos lá na multiplicação, porque o dobro não é metade, não é terça parte, o dobro é 2 vezes o valor. Então, nós temos R$ 200 vezes, que é o sinal da multiplicação, o x, né? 2, porque o dobro é 2, triplo, 3. Lembram disso? Revisando. 200 vezes 2, nós temos R$ 400. Olha que legal, R$ 400. E agora, gente, se resolvessem outra situação, que a próxima nota teria o valor do triplo de R$ 100 e não o dobro. Nós vimos que R$ 100 o R$ 200 é o dobro de 100. Mas e se fosse o triplo? Qual o valor da nota seria? Dobro 2 vezes, triplo 3 vezes. Vamos ver? O dobro, R$ 100, o triplo, né? R$ 100, uma centena, 0 dezenas, 0 unidades, vezes, porque nós dobro e triplo, nós temos que multiplicar o valor, vezes 3, que indica o triplo, que é igual a R$ 300. Então, a nota seria de R$ 300.
Pararam para pensar nisso? Loucura, né? Mas é uma nota de 200 por enquanto. Bom, agora, na aula de hoje, vamos lá? Nós vamos conversar um pouquinho também sobre situações que precisamos dividir diferentes coisas, que pode estar inteiras ou em pedaços. Nós trabalhamos primeiro com o dobro e com a metade, com a metade e com a terça parte, que é o todo dividido. E quando já está dividido, como que eu divido? Vamos dar uma olhadinha? Pense comigo. Você vai a um passeio no museu com sua turma da EJA, com a professora Cláudia. Precisam levar um lanche. Você combinou com o seu colega para ele levar a fruta. Então, você foi lá e disse para ele, você leva as frutas para a gente dividir que eu levo outra coisa, ok? Aí, você se depara com o seu colega com a seguinte quantidade de maçãs. Ele levou 2 maçãs inteiras e 2 metades de maçãs. Como que você pode dividir entre você e ele? Vamos dar uma olhadinha? Caso seu colega resolva dividir com você igualmente as maçãs, quantas maçãs cada um de vocês receberá? Bom, poderíamos ter 2 respostas. Cada um receberá uma maçã e um pedaço. Olha lá, uma maçã e um pedaço. Ou cada um receberá uma maçã inteira e uma metade. Olha que legal, você pode responder de formas diferentes, um pedaço ou uma metade. Agora, como você já sabe que a metade é o todo dividido em 2, você já vai falar de uma forma mais elegante usando a palavra metade. Bom, poderíamos ter outras respostas. Cada um receberá 3 pedaços de maçãs, ou cada um receberá 3 metades de maçãs. Porque o seu colega pode levar uma faca e ele pode cortar aquela maçã inteira ao meio e te entregar 3 metades ou 3 pedaços. E ficar com 3 metades ou 3 pedaços para ele, ok? Viram como a gente pode dividir de formas diferentes, mas chegando sempre no mesmo resultado? E agora, pensem comigo uma outra situação, problema. Mauro tem uma nota de R$50 e ele gastará metade desse valor para comprar carne para o final de semana no almoço de Dia dos Pais. Quanto Mauro gastará com a carne? Vamos ver a situação, problema? Bom, Mauro tem R$50, certo? Mas Mauro vai usar metade desse dinheiro para comprar carne de almoço de Dia dos Pais. Metade eu divido por 2. Quanto é R$50 dividido por 2? Quanto é a metade de R$50? Muito bem, R$25. Então, Mauro gastará R$25 para comprar a carne, ok? Agora eu vou mostrar uma outra forma que nós vamos aprender na próxima aula. Professora, assim a gente viu como coloca a divisão. Mas existe uma outra forma. Já ouviram falar de arme e efetue? Vem a operação assim e depois vocês têm que mostrar como vocês resolveram ela. Não só de cabeça, não só fazendo os desenhos e imaginando. E hoje eu só vou apresentar para vocês de forma para vocês falarem, eu já vi desse jeito, professora. Que depois nós vamos trabalhar bastante aulas sobre isso, porque é algo assim que vai dar pano pra manga. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. R$50. Como que eu posso dividir de forma diferente do que a gente tá mostrando pra vocês? R$50, daí eu uso esse desenho aqui, que mostra que eu divido R$50 por 2. 2 representa a metade, né? Que ele usou a metade do dinheiro. R$50 dividido por 2. Bom, como que eu vou fazer essa operação? Eu tenho ali 5 dezenas e 0 unidades. Então, eu primeiro vou tentar dividir a dezena, o 5. 5 dá para dividir por 2? Se eu pegar 5 e eu divido por 2, dá para dividir 5 por 2, mas vai ter resto, professora. Não tem problema. 5 dividido por 2 vai dar 2 para cada um, 2, 4, né, no total, e vai sobrar 1. Então, 5 dividido por 2 é 2, mas me sobra
1. Muito bem. Bom, mas eu ainda tenho uma unidade que eu não usei. Então, eu pego aquele 0 e eu vou abaixar lá do lado do 1 que sobrou, ok? Eu abaixo o 0 do lado do 1 que sobrou. E agora, eu tenho 10. 10 dá para dividir por 2? 10 dá para dividir por 2. Quanto vai dar para cada um? Dá 5, mais 5 dá 10, então vai dar 5. Então, 10 dividido por 2 dá 5. Bom, sobrou algum resto? Não, porque 5, 5, 10 fechou, então eu não tenho resto nenhum. Sabemos que essa divisão é uma divisão exata. Lembram disso? Divisão que não é exata, sobra resto. Divisão exata, não tem resto. Ela sobrou o resto na primeira parte da divisão, mas no final ficou certinho. Se eu dividir 50 por 2, dá 25 para cada um. 25 mais 25 dá 50, então certinho é uma divisão exata. Bom, ai professora, fiquei um pouco confuso, já me assustou. Calma, nós vamos bem devagar, vamos fazer várias vezes até que vocês consigam aprender. Pensem comigo numa outra situação. Paula tem 120 reais e gastará a terça parte desse valor para comprar um presente para o seu pai nos dias dos pais. Quanto ela gastará? Bom, se a Paula tem 120 reais, ela vai dividir, porque ela quer a terça parte, ela vai dividir por 3, dá 40. 40 mais 40, 80. 80 mais 40, 120. Então, a terça parte é 40. Vamos ver como nós podemos representar da outra forma? 120 dividido por 3. Bom, eu primeiro pego o 1. 1 dividido por 3 dá para dividir? Não, professora, não dá. Como que eu vou? Eu tenho uma só para dividir por 3 pessoas, então eu tenho que pegar a unidade e a dezena, o 12. 12 dividido por 3, eu tenho 4, dá 4 para cada um. Certinho, sobra o 0. Abaixo o 0 e ok. Abaixo o 0 ali. 0 dividido por nada, nada, coloco o 0 do lado. 40, ok? Bom, veja como nós podemos armar essa conta, então. Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Eu tenho uma centena, 2 dezenas e 0 unidades. Tenho 120 reais. Dividido por 3, que é a terça parte. Bom, primeiro eu vou ali no número 1, que é uma centena. Eu posso dividir 1 por 3? Não, professora, não dá, vai faltar. Tem gente que vai ficar sem. Então, eu pego o 1 de uma centena e o... Não dá para dividir por 3. Então, eu pego o 1 e o 2. Eu vou pegar o 1 de uma centena e o 2 de 2 dezenas. Eu tenho 12. 12 dá para eu dividir por 3? Ah, agora dá. Se eu pegar 12 e dividir por 3, vai dar 4, 4, 8, 12. Então, vai dar 4. 3 dá 4, ok? Bom, nós vimos que dá exato, que não sobra nada, que fica o 0. Mas nós temos um 0 ali do lado que nós não usamos. Então, nós abaixamos esse 0 para usar ele na divisão, ok? Abaixamos ele ali. 0 dividido por 3, eu não tenho nada para dividir. Então, eu fico com 0 e eu coloco o 0 do lado ali, ok? Ele vai para o lado, já que eu não usei ele. 40, 120 dividido por 3 é 40, certinho, ok? 40, 80, 90, 100, 110, 120, certinho. Vamos para a tarefa de casa? Peguem o caderno de vocês e hoje é só uma situação problema para vocês não terem muito trabalho aí, ok? Prontos? Todos lá preparados para a tarefa para casa? Não esqueçam de colocar a data, gente. É extremamente importante a data para as professoras. Vamos lá. A situação problema de hoje. O salário de Fábio é R$ 1.200. Ele receberá a terça parte de férias em dezembro. Vai tirar férias lá em dezembro. Quanto ele receberá? Então, eu quero que vocês façam a situação, resolvam, para me dizer quanto o Fábio vai receber. Quanto é a terça parte de 1.200? Vamos copiar?
Pronto, copiaram a atividade, resolvam, é só uma hoje, hein? Tô dando moleza pra vocês. E agora eu trouxe uma mensagem final para fechar a aula de hoje. Eu trouxe aqui uma imagem de um girassol. Por que um girassol? Porque assim como o girassol escolhe sempre estar voltado para o sol, escolha sempre focalizar o lado melhor, mais bonito, mais luminoso e vibrante das coisas que te acontecem. Faça como o girassol, olhe para a luz, olhe para o lado bom. Não seja aquela pessoa que quando vê um copo pela metade de água diz assim, nossa, tá quase vazio esse copo. Pense, poxa vida, tá na metade, né? Tá quase cheio o copo. Tente ser essa pessoa que olha o lado bom da vida. Pense em coisas boas. Faça como um girassol, se volte para o sol, se volte para a luz e não para a tristeza e para a escuridão, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.